A contemporaneidade em Konstantin Christoph. É um texto de Carlos Pertoldi. Muito interessante porque nós estamos no ano do centenário de Constantin. Ele nasceu em 18 de junho de 1923 na Bulgária. Então vamos, de forma muito entusiasmadora, comemorar o centenário de Constantin, Dr. Konstantin Christoph. Vamos ao texto de Carlos Pertoldi. Se o leitor ainda não teve a emoção de conversar com um personagem saído de um romance arrebatador ou de um dos filmes de John Ford, precisa conhecer Konstantin Christoph. Seu porte físico, a conversa inteligente e o humor fino que o fazem uma espécie de Larry Durrell, fascinante personagem de Somerset Maugham em O Fio da Navalha, romance dos anos de 1950. Konstantin é um brasileiro, por acaso nascido na Bulgária, morador há mais de 70 anos em Montes Claros. A cidade, em 1928, ano em que lá chegou seu pai, era pequena, distante de tudo e de difícil acesso. Mas foi o local ideal para quem, como ele, precisava viver discretamente em lugar impensável por integrantes do então governo de Sofia, que tentava localizar um revolucionário que havia abandonado seu país às pressas para sempre. Quer dizer, o pai de Konstantin Christoph era revolucionário na Bulgária, ou foi na juventude. Nem o pai e nem a mãe comentavam sobre o passado, descoberto apenas através de um conterrâneo bem informado. Konstantin só soube dessa atividade política e o motivo de morarem naquela cidade, de morar em Montes Claros, muito depois da morte dos dois, o pai e a mãe. Esse bravo guerreiro de revolucionário frustrado em seu país passou a agricultor, ensinando os montes clarenses a comer tomates, couve-flor e verduras, como afirmou Darcy Ribeiro, um amigo de sempre. Darcy foi amigo, companheiro, colega de Konstantin desde a mocidade. Seu filho Konstantin, está falando de Christoph, seu filho Konstantin chegou ao Brasil acompanhado da mãe em 1933, com 9 anos, e há vários sem ver o pai. Conversar com ele é a alegria intelectual que nos faltava, que nos falava Oscar Wilde. Conversar com Konstantin. Sua fala é tão interessante quanto dos personagens literários hollywoodianos, com a vantagem de ele contar casos da Belo Horizonte 50 anos atrás, envolvendo lembranças de pessoas tão interessantes e de passado histórico tão ligado à nossa capital quanto ele. Nesse rol podem-se incluir Aníbal Matos, Peroni, Genesco Murta, Narciso e Amílcar Agrete, todos pintores.
Inclui-se ainda o Mesquinhá, quando chegou a Belo Horizonte para fundar a escola de arte que hoje leva seu nome e da qual saíram os mais importantes artistas mineiros daquela geração. Isaías Golger, brilhante historiador e intelectual mineiro, quando ensinava aos garotos do Brasil as delícias de colecionar figurinhas e com quem Constantino colaborou desenhando. Herculano Campos, quando era dublê de fotógrafo e pintor no Edifício Sicília, iniciando uma amizade que perdurou por toda a vida. Inimar de Paula, quando voltava do Rio cheio de confiança depois da exposição de 1948, apresentado em catálogo por Cândido Portinari. Janina, como jovem estudante e futuro colega de medicina de Palitra. Vários professores da Escola de Medicina que se tornaram célebres no métier médico e intelectual de Minas, e mais uma quantidade de personagens que deixariam o leitor apaixonado. Mas Constantino não é apenas o conversador a prender o ouvinte pelo conteúdo de sua fala. Sua primeira contribuição ao nosso estado foi como médico da Santa Casa de Misericórdia de Montes Claros. Graduando-se em 1948 pela Federal de Minas Gerais, especializou-se em cirurgia geral e em plástica corretiva, fazendo um sem número de operações que o transformaram no mito do norte de Minas. Colaborou na fundação da Universidade Estadual de Montes Claros e na sua Faculdade de Medicina, da qual foi seu primeiro professor de técnica cirúrgica. Suas décadas de atividade nessas instituições confirmam a asserção. Com um rosto redondo e incomum para o brasileiro e um certeiro physique de rôle de um profeta, ou talvez de um anjo eslavo de longos cabelos, poderia também ser o modelo para um personagem do barroco mineiro, se não fosse a barba cobrindo suas bochechas. Mas todas essas menções eclesiásticas não o transformam num católico fervoroso. Ao contrário, ele faz questão de se declarar pagão e ateu, optando por seguir as ovelhas negras de qualquer rebanho, apenas para sentir o prazer do inesperado na vida. Não é sem motivo que utilizamos o verbo pintar no sentido de fazer astuto, vantagem de sua polissemia do cotidiano. Considerando sua talentosa arte de anos e sua contemporânea via sacra, das quais falaremos abaixo, não há ateu mais religioso neste país, sobretudo se considerarmos que ele é o criador do 8º pecado capital, a omissão, ideia que a Igreja Católica deveria aproveitar. Esse novo, tão frequente no mundo contemporâneo, fará parte de uma nova série de obras a serem executadas nos próximos meses, contendo os 7 pecados tradicionais. Sua pintura tem 2 tours de force inquestionáveis. O primeiro é constituído de seus autorretratos e mudou a face desse conteúdo na pintura brasileira. Gozador, se pinta nu, de costas, barrigudo, de lado, sentado, em pé, de tênis, de terno, em pequena porção física e até vendo o mundo entre as pernas. De ponta cabeça, como se essa fosse a melhor forma de ver a parreira de uvas azedas em que o mundo globalizado se transformou. Não há em qualquer deles a preocupação da seriedade de um autorretrato formal dirigido para a posteridade.
Nosso artista, já imortal, não se preocupou com ela. Ele se pinta e se coloca junto de todos os personagens do século XX que, de alguma forma, foram importantes na vida dele ou na cultura ocidental, dando preferência aos iconoclastas gozadores, anarquistas, artistas, bandidos e um monte de gente comum como literais vizinhos e amigos. Mistura todos os tipos. É como se seus quadros fossem uma história bem contada, cujo somatório é a projeção de um outro autorretrato da vida real. A de eterno brincalhão daqueles que têm um bom humor irritante às 6 da manhã. Assim, o conteúdo de parte de seus quadros, autênticas gozações pictóricas artísticas, é o reflexo de sua vida pessoal. A quem não acredita, recomenda-se a convivência com ele numa mesa de bar ou na intimidade de um living. Seus autorretratos foram objeto de uma inesquecível exposição no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, em 1986. Antes, haviam sido expostas na Galeria de Arte do Antigo Banerjee, no Rio, e em seguida no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. No Museu de Santa Catarina, em Florianópolis, retornando a Montes Claros para, partindo novamente, serem expostos no Teatro Nacional de Brasília. No Rio, a mostra encantou e impressionou Ziraldo, um dos maiores artistas gráficos do Brasil. O encantamento, de resto a ocorrer a qualquer espectador sensível, é motivado pela paixão pelas cores, colocadas em cada elemento da composição, como se elas fossem amigas de fácil compreensão. Sabemos serem elas velhas senhoras de trato difícil, paradoxalmente alegres e mal-humoradas, ranzinhas e zaranzas, quando colocadas em lugares que não lhes convém e onde brigam entre si, causando atritos visíveis para o espectador. Constantino os conhece muito bem e sabe onde colocar cada cor de tal forma que o espectador tenha a certeza de só ver a harmonia onde haveria a sua antítese, se não fosse o seu talento para administrar a festa que é qualquer de suas obras. Compôs mestre na técnica do desenho, nosso artista de Montes Claros se dá ao luxo de achar que com ele faz charge na tela. Faz sim, mas transformado e acompanhado de muito do que aquela quer nos dizer. A arte deve ser o reflexo de sua contemporaneidade, por isso é possível que a Via Sacra, realizada em 1988-89, seja, quando vista dentro de 200 anos, um registro metafórico de nossa época. São 16 quadros, todos inusitados. Comentá-los nesse texto não daria ao leitor a dimensão de sua importância e que se adquire apenas com a visão do seu conjunto. Mas como se trata de peça de resistência de sua criação, é necessário citar algum desses passos. O primeiro é a ceia, dividida em 3 partes nítidas. No meio aparece Jesus oferecendo a comunhão para o artista, visto no autorretrato quando jovem. Seu formato oval nos lembra as fotografias de família realizadas no ano de 1940 ou antes e que eram objeto de decoração em casas simples. Se isolado no conjunto, Jesus é um quadro moderno e existente por si só. Da mesma forma, o lado esquerdo com o autorretrato infantil.
somados, constituem uma peça que resistiria ao seu propósito, mesmo sem suas laterais. Muito bom texto esse sobre Konstantin Christoph, a quem nós faremos uma grande festa em 2023, comemorando o seu centenário de nascimento.